mínimas coisas, as suas outras responsabilidades. Quer ver? Acontece muito isso em questão de família, casamento. Às vezes a pessoa está lá na igreja, é aquela bênção, e faz tudo na igreja, mas dentro de casa é um cavalo. Dentro de casa é uma égua, perdão da expressão, né? É aquela pessoa ignorante, é aquela pessoa... Então assim, ela foca, e olha como o pecado age. Ele faz você focar no que é bom, para você ter uma desculpa para o que é errado. Ah, mas eu faço muito mais coisas boas do que as que são erradas. Ou então, você nem percebe que está fazendo as erradas, porque você está focado no seu trabalho para Deus. Não estou dizendo que está errado, mas o seu pecado, ele é tão sutil que ele faz isso conosco. E a gente tem que estar atento a isso, nas mínimas coisas. Uma vez, acho que, não lembro se foi o Walsh que estava contando, ele falando de um homem que eles gostavam muito de tomar sorvete. E aí, o marido sempre ia lá pegar o sorvete, né? Aí ele pegava as duas taças, para ele e para a esposa, né? Enchia as taças. Quando ele ia levar, ele olhava assim, e ele via uma mais cheia que a outra. O que ele fazia? A mais cheia era dele. A outra era para a esposa. Não era um homem não, era ele mesmo. Era ele mesmo? Ele mesmo que fazia isso. O Walsh, né? Isso mesmo. E a mais vazia era para a esposa, até que Deus mostrou esse pecado. Aí você fala, mas isso é tão simples. Mas é pecado. Porque lembra-se qual que é a raiz do pecado? É um amor a quem? A mim mesmo. A mim mesmo. Ao invés de eu servir a minha família, ao meu esposo, eu estou pensando em mim antes. Em vez de amar a Deus acima, eu estou colocando eu acima de tudo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente está praticando essas coisas e não percebe. O nosso pecado está nos enganando. Sabe? Às vezes eu olho para o outro e falo, não, mas ele tem que me servir mesmo, o Vitor ele tem que me servir e está muito bom desse jeito, mas eu não sirvo ele. Eu não sirvo. Olha o meu pecado me enganando. Eu só estou o quê? Recebendo. Lembre-se sempre disso. A raiz do pecado é o amor a mim mesmo, acima de todas as coisas. A mim mesmo acima de todas as coisas. É assim. É por isso que Davi, ele vai ficar com Betseba ali e fazer isso tudo. Ele está pensando nele. Ele não pensa no Urias. Ele só vai pensar agora, quando Natan ali confronta ele. E olha as consequências que ele levou, né? Literalmente ele estava pensando nele. Porque o fato dele ver Betseba é porque ele decidiu que estava cansado demais para ir para a guerra e falou que não queria ir. Manda eles levarem a Arca da Aliança na frente, no lugar dele, para que a Arca da Aliança servisse como a presença de Deus. E ele decide ficar no palácio ali descansando. Pois é, deixa a responsabilidade dele e de obedecer à voz de Deus, né? Ele tinha que estar à frente para agora satisfazer os seus desejos. E continua, porque ele fica com ela ali e depois até se casa e fica tudo bem. Lembra que eu falei como o pecado age no cérebro? Uai, aquilo estava sendo bom para ele, aquilo estava, né? Era o desejo dele, aquilo estava satisfazendo ele, então aquilo começou a ficar normal, ficou normal. Então cada vez mais ele achava que estava certo, ele não via mais como os mandamentos de Deus, que aquilo era um adultério, ele já cria sua própria lei. Já está muito bom, agora está certo o que eu estou fazendo, porque o cérebro dele entendia isso. Se não for a própria palavra de Deus, Deus vir falar conosco, como fez o profeta Natan, a gente não consegue enxergar essas verdades. Não consegue. Então, verdades tão preciosas e coisas muito preciosas nesse texto aqui, ó. Continuando. Mãe, Davi é tão assim que o pecado fez com que ele achasse que não era errado, a ponto dele querer que Urias fosse para casa, se deitasse com a esposa dele, e aí Urias ficaria com o filho dele, sendo enganado, achando que era filho do próprio Urias, mas não sendo. Ou seja, ele tentou primeiro enganar Urias, aí depois ele viu que não conseguiria, aí ele decidiu que ia matar ele, porque assim ele ficaria livre daquela vergonha que seria o pecado dele ser exposto. E aí depois o pecado manda pro cérebro dele o quê? Agora ela é solteira, agora ela é viúva, então agora você pode casar com ela, agora você pode ter ela. Então ele mantém o pecado dele por causa disso, porque o pecado faz primeiro ele tentar enganar o cara, para que o pecado dele ficasse ali debaixo dos panos, e depois, porque aí ele pensa, tipo assim, agora ela é viúva, o cara morreu, agora ela é viúva, eu posso ter ela pra mim. Então o pecado sempre tentou enganar, primeiro enganou ele de um jeito, foi só mudando a forma de enganar, mas continuou ficando o foco no que ele queria. Permaneceu. Tanto que Deus ele vai reprimir porque ele casou com ela mesmo, não é para
Então, assim, olhando, como eu estou falando, era viúva, mas via todo o decorrer até chegar. O motivo dela ser viúva, que era ele mesmo. Ele mesmo, entendeu? Então, gente, a própria palavra de Deus vai dizer, Provérbios 21:2 diz assim: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos. Por isso que a gente tem que vigiar tanto, porque eu sempre vou achar que eu estou certa, sempre vou achar que eu estou certa. É assim, a própria palavra de Deus está nos dizendo, enquanto Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto. Provérbios 28:26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato. Então veja, nós sempre devemos desconfiar, confiar desconfiando, né? Eu sempre tenho que estar ali meditando, parando. Como que eu vou descobrir essas coisas, né, gente? A gente precisa refletir segundo a palavra de Deus. Como que eu vou saber o que é certo e errado se meu cérebro é tão fácil de se enganar, né? Se os meus desejos controlam o meu cérebro, como que eu vou saber então se eu estou certo ou não, se eu estou agradando a Deus ou não? É através da palavra de Deus. É a palavra de Deus. É ela que vai me mostrar, ela que tem os princípios daquilo que é certo e o que não é. Se não está de acordo com a palavra, então não está certo. Se eu quero discernir as minhas faltas mesmo e viver como servo de Deus, então eu tenho sim que estudar a palavra de Deus. Sem esse estudo eu não vou conseguir identificar os meus erros. Não vou. Eu sempre vou achar que eu estou certo. Até com isso, né, a gente voltando lá a Natan, você vê que Deus dá a sabedoria a Natan de não chegar acusando Davi. Porque se ele chegasse acusando Davi, o pecado de Davi ia continuar enganando ele e ia falar: não, ela é viúva, eu casei com ela viúva. Ele ia continuar querendo falar que ele estava certo. Mas daria matar Natan. Isso. Mas você vê que Natan chega por causa da sabedoria que Deus dá a ele, com uma história de algo simples, tipo assim, é uma coisa que aconteceu, que literalmente poderia ter acontecido, porque a história, ele diz que é uma história, né? Não que isso realmente aconteceu, mas é algo que poderia ter acontecido. Tanto que faz com que Davi fique: não, isso não é, se isso aconteceu, nós vamos matar esse cara. E aí depois que Davi já mostrou toda a sua ira, quando ele fala: é você, aí Davi pensa, porque ele falou: opa, peraí, se eu falei que ele tá errado e eu fiz, eu que tô errado. Eu que mereço morrer. Se eu matar o outro, eu mereço morrer. Exatamente. É isso que ele percebe, né? Ele percebe realmente ali a sua falha. Por isso, gente, é muito importante a nossa autorreflexão. Hoje o mundo tem roubado isso da gente, essa correria tem roubado isso da gente. A gente parar, seja de manhã ou à noite, refletir sobre os nossos atos, à luz da palavra de Deus. Isso que eu fiz hoje, isso que eu pensei hoje, isso realmente agrada a Deus. Sabe, porque Deus ele vai te mostrar. Através da palavra você vai ver, então vai gerar esse arrependimento. E saiba que é assim que vai acontecer. Ele vai te humilhar. Por dentro ali vai doer muito. Sabe, vai doer para aquele momento, para: meu Deus, como eu fiz isso contra o Senhor, como eu pude fazer isso. Mas depois então, ele vai trazer aquela coisa maravilhosa que é o perdão, e aí você vai ficar feliz. Eu estava lendo o Salmo 32, é uma revelação maravilhosa que Deus me deu na palavra. Lá diz assim: bem-aventurado, Davi mesmo falando, né? Aquele cujos pecados são perdoados, aquele cujo Deus não como é que fala? A iniquidade da pessoa, não atribui, né? Deus perdoa. E bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. Feliz é aquele que os seus pecados são perdoados. E no decorrer do Salmo, ele vai estar falando destas coisas. Ele vai estar falando de um ato contínuo. Então, você quer ser feliz, você tem que viver num ato contínuo de confissão dos seus pecados. Por quê? Porque a nossa alma, ela precisa ser lembrada do perdão. Claro que em Jesus Cristo nós sabemos que já fomos perdoados, que os nossos pecados eles já foram perdoados, mas a sua alma, como Paulo vai falar em várias cartas do Novo Testamento, ele vai estar falando: eu preciso lembrar-vos, lembrai-vos disso. A gente precisa ser lembrado o tempo todo, né? Desse conforto. Isso é um conforto. Quando eu olho, a minha alma ela precisa dessa paz, de saber que Deus me perdoou. É maravilhoso. Quando você passa por um processo de arrependimento ali, você morre. Eu já tive momentos assim, de eu espernear no chão. De eu estar no chão ali, esperneando e chorando, com a cara no pó mesmo, por causa do pecado. E depois Deus vem com aquela sensação maravilhosa, Ele vem e te perdoa. Aí aquele alívio.
a sua alma fica aliviada. E isso gera muita felicidade, isso gera muita alegria. Então é necessária essa auto-reflexão, essa confissão de pecado, porque o tempo todo nós estamos pecando. E quando nós confessamos, isso vai fazer um bem muito grande para cada um de nós. Vai fazer um bem enorme para a nossa própria alma. É maravilhoso quando Deus ele dá esse perdão. Davi passou por isso tudo, teve consequências, lógico, não livrou das consequências do pecado, mas ele recebeu de volta a alegria da salvação. Deus o perdoou, né, pelos seus pecados ali, após esse momento ali de grande humilhação. Então, gente, não se esqueça, nós precisamos aí ter esse momento de auto-reflexão, ou às vezes do Natan da vida, para poder realmente, é um profeta sempre que Deus nos envia para mostrar, para nos livrar do laço ali da morte ali. Ou como o barbeiro, né, que estava ali para poder avisar aquele moço. Deus envia essas pessoas, que a gente dê ouvido, porque isso é para o nosso bem, não é para o nosso mal. Então sempre que alguém falar algo, dê ouvidos a isso, sabe? Talvez a pessoa não vai estar certa em tudo, mas talvez tenha algo ali mesmo que você precisa tratar. Tem um pecado escondido ali, sim, e eu preciso tratar desse pecado. Lá, Hebreus 3, 12 e 13 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Está vendo como é importante a exortação? Um irmão exortando o outro, tentando mostrar o pecado ali para o outro, é importantíssimo. Porque se não há essa exortação, o nosso coração vai ficar endurecido. Gente, o que eu mais tenho visto nessa pandemia é isso acontecer.